Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Bem-vindos ao programa Igreja Açores. Iniciamos este domingo uma ronda pelas 17 ouvidorias açorianas para tomar o pulso aos problemas e aos desafios de cada uma das ilhas e de cada uma das ouvidorias. Hoje paramos em Ponta Delgada, numa semana em que o administrador diocesano percorreu as ilhas do Faial, do Pico e da Graciosa. Dias 10 e 11 estará na Terceira e no dia 12 reúne em Angra com o Colégio de Consultores. Hoje também termina o tempo do Natal com a solenidade da Epifania. A liturgia deste domingo leva-nos à manifestação de Jesus como a luz que atrai a si todos os povos da terra. Essa luz encarnou na nossa história a fim de iluminar os caminhos dos homens com uma proposta de salvação. Olhamos agora para a atualidade regional. Em São Miguel, o movimento de romeiros da ilha já anunciou o cancelamento das romarias em 2022. Na Ilha Terceira, o rancho de romeiros da Conceição já tem tudo preparado para sair, mas o aumento dos casos de Covid-19 não deixa muitas esperanças, garante Paulo Roldão, responsável pelo movimento. A romaria está preparada, digamos assim. Na altura que emitimos o cartaz, costuma ser no princípio de dezembro, depois do dia 8 de dezembro da Nossa Senhora da Conceição, costumamos partilhar esse cartaz e se fosse naquela altura, não havia dúvidas nenhumas que era possível termos ido para a rua, porque já tínhamos informalmente o parecer da Direção Regional de Saúde que não haveria problemas, tendo em conta que o nosso rancho é pequeno e iríamos fazer pequenas alterações à logística que tínhamos para que pudéssemos nos proteger a nós e também as pessoas com quem se cruzariam ou quem nos dariam apoio. Neste momento, e tendo em conta o número exagerado, digamos assim, ou volumado, para ser mais correto, de casos aqui na Ilha Terceira, não sabemos ainda se será possível ou não. Tínhamos o retiro preparado para amanhã, também aqui na Igreja da Conceição, que é que costumamos fazer todos os anos, mas tendo em conta o número que temos de casos, optámos por adiar este retiro para uma data mais possível. A 15ª Romaria do Grupo está neste momento comprometida e dependente da evolução da situação pandémica na Ilha Terceira. Se tivermos menos casos, como se falou, e haja autorização, iremos para a rua durante aqueles 5 dias, com as condições devidas e com o distanciamento possível das restantes pessoas que nos davam apoio e que se aproximavam de nós. Será uma romaria diferente a ser possível. O rancho de romeiros da Conceição nasceu em 2007, depois de alguns elementos terem participado nas romarias em São Miguel. Na altura, foi o Padre Dolores que deu o seu sim, como nós costumamos dizer, porque o irmão Tomás Dentinho já tinha saído em algumas romarias em São Miguel e pôs a hipótese, porque não aqui também fazermos de acordo com o regulamento que está previsto para São Miguel e que nós cumprimos também ainda não ser em São Miguel. E depois juntaram-se mais alguns que também já tinham saído lá e no primeiro ano, salvo erro, éramos 23 que saímos. Portanto, e tem vindo a oscilar. Há anos que saem 30, anos que saem 40, já houve um ano, salvo erro, que saiu 40 e tal irmãos. O número de participantes de 2022 ainda não é conhecido, devido ao adiamento das reuniões preparatórias. Sabe-se sim que, a acontecer a romaria, vai percorrer as estradas da ilha durante 5 dias, na Quaresma, e em bolha, sem contacto com a comunidade e após a realização de um teste de despiste à Covid-19. Na Ilha Graciosa, a romaria também é uma incógnita. Apesar de ter sido autorizada pela Direção Regional da Saúde em novembro, a Graciosa alterou o cenário epidemiológico. Está, portanto, tudo em aberto para os dias 1 e 2 de abril, garante ao Igreja Açores Tony Silveira, responsável pelo grupo de romeiros. É uma incógnita ainda, nesta altura. Eu, por acaso, já fiz pedi um parecer à Direção-Geral de Saúde, em que responderam-me logo, prontamente, dizer que, devido a esta distância temporal ainda, responderam-nos foi que, se fosse agora, ou na altura que eu pedi a informação,
e a opinião que foi em novembro, disseram que não havia problema, portanto, com as recomendações da Autoridade de Saúde Regional. Neste momento, como toda a gente sabe, a pandemia tem-se estendido um bocado, e inclusive aqui na Graciosa também, embora já estemos a recuperar novamente. Se a situação não se agravar na Graciosa, a Romaria vai mesmo para a estrada. A Romaria que tem a duração de apenas 2 dias, com uma pernoita apenas. Todos os elementos deverão ser testados antes da peregrinação do rancho, que começou com influência da imigração açoriana na diáspora no ano 2000. Este rancho começou com um desafio de um amigo meu de infância, luso-canadiano, em que ele foi desafiado a ir fazer uma romaria a São Miguel com o falecido mestre António Tabico, e ele disse que ia a São Miguel só devia fazer uma romaria aqui à Graciosa. E foi então aí que, portanto, há 20 anos, 22, que há 2 anos que não se faz romaria cá, há 22 anos que iniciamos as romarias aqui na Graciosa, foi no ano 2000. A decisão final sobre a concretização ou não desta romaria pela Ilha Graciosa deverá ser tomada em meados do mês de março. Os símbolos nacionais da Jornada Mundial da Juventude vão percorrer a Diocese de Angra e, para que toquem as novilhas, em vez de um mês, estarão no arquipélago durante 5 semanas. A geografia, que vale outro tanto como a história, é determinante para esta vantagem da Diocese Insular, garante ao Igreja Açores o responsável pela pastoral juvenil, o padre Norberto Brum. A cruz vem da Diocese do Funchal, dos Virados da Madeira, e vem para cá, portanto será a final de maio, portanto o mês de junho completo e alguns dias, cerca de uma semana, pelo menos tudo que está previsto do mês do mês de maio. É aquilo que nos é dado a viver. É um mês que não nos é muito favorável, a nível pastoral, é verdade, porque é o mês da festa do Espírito Santo. É o mês da festa do Pentecostes, Trindade, de São Joaninhas, festa de São Pedro, é um mês de Santos Populares, é um mês um bocadinho assim, difícil, Corpus Christi, é um mês difícil para nós, porque é um mês muito movimentado a nível das comunidades. Mas aquilo que vamos fazer todos os esforços e fazer tudo para que realmente seja uma visita memorável e, evidentemente, vivemos os tempos do Espírito Santo dos Santos Populares. O objetivo é que a cruz e o ícone de Maria, símbolos de grande dimensão oferecidos pelo Papa São João Paulo II aos jovens do mundo inteiro, percorram todas as ouvidorias das 9 ilhas dos Açores. Para isso é preciso estabelecer parcerias importantes e das quais está dependente todo o programa da iniciativa. O programa não está fechado, nem está ainda divulgado, porque, dada a dispersão das ilhas, precisamos de estabelecer algumas parcerias e contatos, nomeadamente com a Força Aérea, para que possam se deslocar de uma ilha para a outra, porque são símbolos bastante grandes, a cruz tem 4 metros e de facto, na SATA nós não conseguimos fazer esta transferência de ilha para ilha. No entanto, aquilo que está projetado e que se pode dizer é que os esforços estão a ser feitos para que todas as ilhas, todas, Santa Maria ao Curvo, recebam a visita dos símbolos da Jornada Mundial da Juventude. Santa Maria ao Curvo, a nossa ideia é que todas as ouvidorias, e será uma visita por ouvidorias, não temos tempo útil para fazermos uma visita por paróquia, será por ouvidoria. Estamos a diligenciar uma visita a todas as ouvidorias da nossa Diocese. Isto não depende de nós, nem sobretudo de nós. Depende destas entidades externas das quais nós contamos com a colaboração, nomeadamente a Força Aérea. O sacerdote apela a que este seja um momento de envolvimento de todos os diocesanos, independentemente da idade. Primeiro, eu gostava que fosse um momento de grande mobilização de toda a Diocese. Fosse um momento em que todas as comunidades, as ouvidorias se envolvessem, não só os jovens, mas sobretudo, não só os jovens, mas também as comunidades, mas sobretudo os jovens. Fosse um momento de grande envolvimento, um grande movimento de envolvimento, de participação, de comunhão, em que a gente se envolvesse todos, de comunidade, ao fim e ao cabo. Fosse um momento expressivo na vida da nossa Diocese, porque nós sentimos estas dificuldades, isto é transversal, à
pandemia vem-nos trazer bastante afastamento da questão de compromisso das comunidades, dos jovens, das pessoas. E queremos que este seja um momento grande de ajuntamento, de reunião, de encontro. E depois com os momentos de muito entusiasmo. Um momento de entusiasmo que projetasse precisamente a Jornada Mundial da Juventude. Mas mesmo para aqueles jovens que não pretendem ou não pensam em ir à jornada, seja e que fosse um momento feliz de encontro consigo, de encontro com Deus, que seja um momento feliz que fosse um recomeço, eu direi, neste recomeçar pós-pandemia. Um recomeço depois de 2 anos em que a vida cristã foi largamente comprometida pelo afastamento exigido pela pandemia da Covid-19. E a Pastoral Familiar tem um novo assistente, que na verdade é um regresso temporário a um serviço que liderou desde 2006. Monsenhor José Constância volta à equipa do Serviço Diocesano depois da saída do padre Francisco Zanon. Eu praticamente durante 8 anos estive sempre primeiro como diretor, depois assistente da Pastoral da Família. Já não estou há 2 anos, agora porque o colega que está em ano sabático. Eu entro, espero que seja por meio ano, sempre estive ao lado da equipa, eles quiseram que eu estivesse sempre como amigo e continuarei a dar o melhor que posso dentro do conhecimento que tenho da realidade açoriana do ponto de vista familiar e também da organização diocesana. Decorre até junho o Ano da Família, Amoris Laetitia, que culmina com um encontro mundial em Roma. O objetivo para já é mobilizar as famílias para a celebração na Diocese de Angra. Em primeiro lugar, um olhar sobre a realidade da família tal qual ela está nos Açores, o problema das famílias hoje. Depois um outro aspecto que é a pastoral familiar seguir o caminho sinodal, isto é, de um trabalho em conjunto, de um caminhar juntos, não só na pastoral familiar como também na pastoral diocesana. Depois temos, para o próximo mês, vamos fazer um encontro via Zoom de todos os casais de ligação dos Açores e dos padres assistentes ou assessores da pastoral da família. Depois temos o programa mês a mês que se vai dando do Serviço Diocesano para que a ouvidoria siga como pode e sabe, digamos, a pastoral familiar. Tentaremos fazer a festa da família aqui em São Miguel, a nível de ilha, se a pandemia permitir, o que já há 3 anos tínhamos programado. Depois há a preparação para o encontro dos casais a nível da OMA, com as catequeses próprias, que serão depois dinamizadas também a nível diocesano. E, finalmente, quando for do encontro em Roma, cada diocese fará uma celebração diocesana, presidida pelo bispo, ou quem o representar, no sentido de estar em consonância com este grande encontro de famílias, que terminará este 5º ano, este ano da família, que foi o 5º da publicação da Amoris Laetitia e sua concretização. Trabalhar as famílias dentro de portas é, para o sacerdote, o mais importante nesta fase. Entre Vistas, com o padre Teodoro Medeiros. A série americana Yellowstone tem sido transmitida em Portugal nos canais Telecine. Nela retrata-se o cotidiano num rancho de criação de vacas e cavalos no estado de Montana. O pater familias Dutton é interpretado por Kevin Costner e o elenco inclui alguns outros atores bastante famosos. Yellowstone é o nome do rancho, uma terra perpetuamente cobiçada por investidores e oportunistas. A saga dos Dutton desenrola-se com a violência e o conservadorismo próprios de uma família mafiosa. Eles procuram o poder político, regem-se por uma moral própria e são infalíveis contra os seus inimigos. São ferozes, são vingativos. O valor da série reside na interpretação dos atores, na beleza das imagens que apresenta, no tempo concedido para que se conheça bem cada personagem, na vida mesmo assim bucólica que apresenta.
Mais importante, entretanto, é a destruição do mito de que os cowboys sejam pessoas felizes, ou sequer com boa sorte. Estes personagens não só têm vidas perigosas, como também estão sempre à beira de perder tudo o que têm. A lição ao espectador parece mesmo ser que o faroeste está condenado a desaparecer. Boa visão e um santo domingo para todos. Tempo agora para a entrevista. Neste programa iniciamos uma ronda pelas ouvidorias da Diocese de Angra. Tomamos o pulso a cada uma das realidades cristãs num tempo em que toda a Diocese se encontra em duplo caminho sinodal, se assim podemos dizer. Primeiro, a caminhada definida como programa pastoral pelo 3º ano consecutivo, depois o Sínodo dos Bispos convocado pelo Papa Francisco rumo a 2023. Partimos para esta sinodalidade da ouvidoria de Ponta Delgada, que é a maior ouvidoria dos Açores. Monsenhor José Constância, agradeço ter aceitado o convite. Vivemos um tempo desafiador, que certamente seria mais fácil se fosse liderado por um bispo. Neste tempo de Natal, em sede vacante, o que é também um desafio para todos nós, como é que se encontra a Diocese na lupa de uma pessoa que a conhece bem do ponto de vista pastoral? Creio que estamos numa situação até certo ponto normal, neste sentido que estamos com o administrador diocesano, estamos em administração diocesana, acontece raramente, mas portanto é a nossa situação, a Igreja está em andamento, mas por outro lado podemos dizer que não é assim uma situação, como disse, muito normal, por consequência estamos à espera do nosso bispo. E se olharmos para os elementos fundamentais da Igreja local, o Espírito Santo, isto não falta, não nos falta agora também, a palavra, a Eucaristia, são os carismas e o Bispo, portanto falta-nos de facto o apóstolo, o Bispo, portanto estamos numa situação normal de trabalho até certo ponto, estamos numa situação que era melhor não estarmos porque saindo bispo, entrando outro, estávamos assim mais uma cadeia habitual, mas temos o Espírito Santo connosco e portanto vamos fazendo o trabalho que é fundamental e que é importante fazer nesta dobragem de ano e neste novo ano civil. Nós estamos no 3º ano da caminhada sinodal, não se vê uma grande mobilização e apesar dos esforços que o senhor particularmente na ouvidoria de Ponta Delgada tem encetado, no sentido de ir a pouco e pouco dando orientações, dando indicações para que os documentos que chegam, seja da Cúria, seja da Comissão da Caminhada Sinodal, seja da própria Igreja de Roma, possam ser mais acessíveis a todos os conselhos pastorais, paroquiais. O que eu lhe pergunto é, não havendo uma mobilização como aquela que nós gostaríamos, a que é que se deve esta letargia em que nós nos encontramos? Ou seja, deixámos de acreditar num Cristo ressuscitado, deixámos de acreditar em sermos uma igreja viva e ativa, em sermos as tais pedras vivas? Acreditamos que Jesus ressuscitado acompanha-nos, mesmo nesta tempestade, mas creio que há 3 pontos fundamentais. Primeiro, a sinodalidade como tal, a nível da Igreja Universal e também local, é um conceito e uma praxis que leva tempo a assimilar e a fazer. Porque a sinodalidade não se trata só de responder a perguntas, trata-se de entrar num estilo de vida, trata-se de entrar numa conversão. Portanto, como tal, a sinodalidade vai levar, a nível da Igreja Universal e da nossa Igreja Diocesana, que já começou há 3 anos, muito tempo a entrar como prática pastoral e como estilo pastoral. Este é um primeiro ponto. Portanto, se é exigente como tal, não podemos ver muitos resultados, embora já tenhamos começado. Um segundo aspecto, creio que também tem a ver conosco, na questão da pandemia. A pandemia, sobretudo refiro à minha ouvidoria, que desde o princípio esteve sempre ao ritmo da Diocese, com as dificuldades próprias. Esta dificuldade da pandemia foi a dificuldade maior. Quer dizer, é quando nos mobilizamos para nos reunir, para decidir, aparece a impossibilidade
Eu faço agora menção deste caso de janeiro. Temos um janeiro muito programado, com assembleias de zona e de ouvidoria. Agora, a primeira semana já tivemos que cancelar algumas coisas. Portanto, a pandemia desde o início, digamos, as nuances da pandemia, a pandemia agora é também uma razão para cancelar e até para enfraquecer a vontade das pessoas. Depois, para além disso, existe a ideia de que até que ponto é que nós arrancamos, pessoalmente e localmente, na caminhada sinodal diocesana, que tem muitas causas pelas quais não avançou, e também aqui há muitas causas, levaríamos aqui um tempo sem fim, aduzi duas, mas haveria muitas, mas creio que, não obstante as dificuldades locais, que eu sinto na minha ouvidoria, na nossa ouvidoria, há também o aspecto de agora haver uma boa conjugação entre aquilo que é a caminhada sinodal e a sinodalidade na dimensão diocesana, a nível do Sínodo de Roma de 2023. Quer dizer, é difícil, mas está a fazer-se uma síntese que é possível realizar-se alguma coisa. Tenho medo é que a pandemia desmobilize as pessoas neste sentido. Aliás, a pandemia deixou-nos problemas bastante complexos e revelou outros que também já se vinham, digamos assim, a evidenciar. A seu ver, na sua ouvidoria, e percebendo que há ritmos necessariamente diferentes, até por estarmos a falar de um território geográfico que abrange zonas muito rurais, zonas dormitórios e zonas do coração da cidade, mais citadinas, digamos assim. A seu ver, como é que analisaria a vida paroquial nestes 2 anos de pandemia, mas também nestes 3 anos em que estamos a viver em caminhada sinodal? Eu creio que a pandemia dificultou muito. Há pessoas que deixaram de participar na parte litúrgica das Eucaristias, que agora estão a voltar, e outras nunca voltaram. Há movimentos e obras de apostolado a nível das 18 comunidades cristãs que deixaram de ter aquele ritmo quantitativo e qualitativo nas suas reuniões e assembleias, portanto, outro aspecto. E terceiro, acho que a própria, como se trata de uma praxis diferente, não se trata de fazer reuniões, mas de entrar num estilo de vida novo, há aqui uma conversão muito difícil de fazer. Portanto, eu encontro, acho que a pandemia e este caminho queria, de facto, um entrave muito mais numa ouvidoria grande como a nossa, de grandes contrastes, como a doutora Carmo sabe, grandes contrastes, muito diversificada, extensa, com problemas humanos grandes, com desigualdades, etc, etc. Portanto, creio que, sendo realistas, temos, de facto, estes problemas e é daqui que temos que partir. Agora, creio que, não obstante todas estas dificuldades, que vêm até desde o princípio, a caminhada sinodal desde o princípio tem sido sempre um pouco contrariada e digamos, poderia noutros aspectos também ter sido redimensionada numa prática mais realista, que a verdade é que é possível fazer alguma coisa e é agora o caminho que nós temos pela frente, quer dizer, por um avanço radical da Igreja a nível universal e diocesano. É a sinodalidade que temos que seguir, não é como teoria, como prática, e descobrirmos, de facto, o caminho que é possível, mesmo nestas contingências. Onde é que se verificam as maiores resistências, Monsenhor Constância? Eu creio que todos nós, a eclesial, de padres, de leigos, das pessoas que olham para a Igreja e que a veem também um momento difícil, quer dizer, eu acho que entrar no trabalho em conjunto, avançar numa pastoral orgânica, não fazer só pastoral, mas no fundo todos participarem e haver vozes diferentes, mas haver um consenso em diálogo, isto atinge todos, atinge os padres, atinge o povo de Deus, que de si ainda é pouco povo de Deus, porque os padres, os ministros ordenados têm tido muita prevalência. Por outro lado também há os que não conseguem fazer a alternativa a nível laical, e depois há a sociedade que olha para a Igreja sempre esperando algo, mas que também tem muita coisa a dizer. Antigamente fazia-se a pergunta: Igreja, que dizes de ti mesmo? Acho que agora
será caso para perguntar a estes que estão de fora ou à beira, o que é que dizeis da Igreja? E, portanto, esta também a dificuldade de ouvir estas pessoas que, de facto, nos devem dizer o que é que esperam da Igreja hoje. Se hoje lhe pedisse para fazer um diagnóstico da ouvidoria de Ponta Delgada, que traços elencaria como pontos fortes e pontos mais vulneráveis, onde é preciso agir de imediato para evitar, não direi um desmembramento, a Igreja já tem mais de 2000 anos e, portanto, certamente que não é por aqui, por causa desta pandemia, que, enfim, se desmoronará, mas a verdade é que é preciso tomar o pulso e perceber que caminho é que nós estamos a tomar. Portanto, que traços é que elencaria do ponto de vista de pontos fortes e pontos mais vulneráveis da ouvidoria? Eu gostaria muito de desenvolver este ponto, até porque já sou ouvidor há muitos anos, fui ouvidor uma primeira vez, interrompi, já sou ouvidor desde 2006. Eu creio que tudo se modificou nos últimos anos para melhor e para pior. Para melhor no sentido que, não obstante os contrastes desta ouvidoria e a extensão dela, temos 30 padres, incluindo um diácono, nós temos muitos leigos, temos serviços diocesanos que estão aqui sediados, temos instituições da Igreja, temos pessoas que vêm todos os dias à cidade, etc. Não obstante tudo isto, não obstante todos estes contrastes, estas desigualdades ou estes paradoxos, eu acho que tem persistido uma ideia em comum de ouvidoria no sentido que temos as 3 zonas de pé, os padres reúnem-se, mais ou menos, mas reúnem-se, temos os leigos que continuam e temos as pessoas que, até a quem se pede que digam o que é que a Igreja espera, poderia aqui dar muitos sinais, ainda respondem. Portanto, há aqui um ponto forte que é, não obstante a tempestade e o nevoeiro que estamos a atravessar, a ouvidoria tem uma trave mestra que diríamos que a sustenta, que é um ponto mais débil, sem dúvida que como é que conseguimos atingir a realidade. O cristianismo não é só para as eucaristias dominicais, que são dezenas ao domingo e dezenas de semana, não é só para os muitos movimentos, os que se conseguem ainda reunir, não é só para o que nós dizemos e publicamos, é no fundo atingir a realidade do dia-a-dia, o trabalho, digamos, os problemas da família, os problemas das desigualdades sociais, as novas pobrezas e dependências, que eu creio que aqui é um ponto fraco na medida que temos dificuldade em questões tão difíceis e fracturantes de termos uma intervenção imediata e urgente e às vezes numa dimensão mais organizada. Eu creio que temos tido muita dificuldade, não é em termos pastoral social, é termos pastoral social coordenada. Não sou na linha da assistência, ou assistencialista, ou da assistência, que é diferente, mas na linha, digamos assim, de uma resposta de denúncia e depois de uma equação dos problemas e depois de uma atividade sociocaritativa ou social que seja coordenada para responder aos problemas urgentes ou até aquilo que é uma produção humana, que aqui é mais difícil de se fazer nesta ouvidoria e talvez todas as ouvidorias, a parte de responder aos problemas reais das pessoas na dimensão social da fé. Nós temos calendários a cumprir, mas também vivemos à espera da chegada de um novo bispo, digamos assim, entre uma coisa e a outra. Que desafios é que sobram, não é do ponto de vista do sonho, mas do ponto de vista da realidade concreta? O que é tangível e o que é que em cada uma das ouvidorias, e o senhor particularmente na ouvidoria de Ponta Delgada, pode fazer para que efetivamente sejamos mais Igreja? Eu creio que neste momento que nós vivemos na Igreja, ao ritmo de um sino que está a atingir todas as dioceses, portanto a nossa diocese e a nossa ouvidoria, e tendo em conta a nossa Igreja local que está à espera do novo bispo, eu creio que podemos não fazer muito, mas devemos estar alertados devemos estar alerta para grandes desafios. Primeiro, a nível mundial, a Igreja está num avanço radical. Há um avanço radical da Igreja que se dá. Até 2023, este sínodo não é um faz tudo e resolve tudo, mas vai para um avanço radical da Igreja. Do ponto de vista diocesano,
e até de Portugal, eu creio que temos que abrir um novo capítulo na história católica de Portugal e até dos Açores. Digo, um novo capítulo no sentido de receber os desafios que estão a chegar, não se trata simplesmente de responder assim com um unguento a feridas que estão a sangrar, mas abrimos um novo capítulo e a nível diocesano, creio que devemos reimaginar uma estrutura diocesana e paroquial diferente. E reinventar quer dizer, por uma ouvidoria como esta, e ao ritmo da Igreja diocesana e à espera do novo bispo, não se trata simplesmente de ir um novo bispo, quer dizer, sem dúvida um novo bispo, e a alegria de termos um novo pastor e com um perfil de fato a responda, mas que no fundo não seja o tudo, não é o tudo da diocese, mas que façam um todo com a diocese, exatamente para reimaginar uma estrutura diocesana e pastoral que não seja a mesma, ou que seja diferente, não ser diferente por ser diferente, mas ser uma resposta real às necessidades, aos desafios que nós temos. Estamos na reta final da nossa conversa, estamos à conversa com o Monsenhor José Constância, ouvidor de Ponta Delgada. Iniciámos aqui uma ronda pelas ouvidorias, pelas 17 ouvidorias da Diocese de Angra. Faço-lhe uma última pergunta em jeito de provocação. Esta pandemia, como já se disse ao longo desta conversa, veio pôr a nu algumas fragilidades que a Igreja vive. Nós temos um clero na ouvidoria de Ponta Delgada, que é um clero ainda com uma média etária relativamente baixa, com muitos jovens, gente na pujança da sua idade. Temos também leigos à frente de alguns movimentos, nomeadamente da família, dos encontros matrimoniais, das equipas de Nossa Senhora, dos cursilhos de cristandade, dos CPMs, dos romeiros, com muitos ranchos em Ponta Delgada. Dizia eu, temos também gente nova, às vezes olhando para as médias de idade, fazendo uma estatística rápida e olhando depois para a postura, vemos que à idade física não corresponde o mesmo fervor e o mesmo entusiasmo. É um sinal dos tempos ou de facto podemos corrigir e ainda vamos a tempo de corrigir? Eu acho que a maneira que temos de corrigir é olhar para a realidade e vermos os problemas que temos aqui na ouvidoria Ponta Delgada, na cidade e arredores. Os problemas reais são estes, do ponto de vista da presença da Igreja no mundo. Sinalizarmos, e de certo modo estão sinalizados pela caminhada sinodal, mas pormos as mãos nele e depois disso perguntarmos que tipo de igreja é a nossa e como é que nos organizamos e portanto aí quais são os passos que precisamos na cidade, na periferia, na zona oeste, como é que os padres devem trabalhar com os leigos em tipo de unidade pastoral, quer dizer, tudo pode ser corrigido, não emendas mal feitas ou feitas assim com serzidos maus, mas tudo vai da maneira como nós olharmos a realidade. Se estivermos só por dentro a ver as idades e a ver as sensibilidades e a ver os pontos de vista, entramos aí numa concorrência que nunca mais termina em análise sociológica. Agora, eu vi a Ponta Delgada, quais são os problemas reais que a Igreja tem, quais são as comunidades que precisam de ser redefinidas, ou a redefinição da comunidade, que padres e leigos precisamos quantitativa e qualitativamente, o que supõe também mudanças, não mudanças por mudanças. Eu creio que aí vamos nos encontrar todos, mais novos e mais velhos, num objetivo de resposta fundamental. Creio que é pela nossa missão que nos temos de reencontrar naquilo que podem ser assimetrias ou até mesmo dificuldades ou tensões. Faço-lhe então finalmente uma última pergunta e que tem a ver com isto. O senhor tem já a idade canónica, digamos assim, para a aposentação, é ouvidor de Ponta Delgada, é vice-reitor do Santuário do Senhor Santo Cristo, o que também não deve ser fácil para uma ouvidoria, ter um santuário diocesano da dimensão do Santuário do Senhor Santo Cristo, é o diretor do Instituto Católico de Cultura. O que eu lhe pergunto é o que é que gostava, nesta hora em que se pode perspectivar mais proximamente uma saída, o que é que gostava de ainda fazer à frente da ouvidoria de Ponta Delgada que ainda não tenha tido tempo ou capacidade para fazer?
Eu creio que a ouvidoria não é o ouvidor e, portanto, durante esses anos todos posso ter marcado um pedaço de ouvidoria com o meu feitio ou com o meu estilo, etc. Mas creio que a ouvidoria não é o ouvidor e, portanto, não terei muito mais tempo à frente da ouvidoria, quando muito 6, 7, 8 meses, mas gostaria que, portanto, eu darei o contributo que puder nestes 7 meses, pois gostaria que a ouvidoria, tomando consciência dela própria, leigos, padres e religiosos, escolhesse um caminho, até pelo próprio ouvidor, que fosse na linha da igreja atual a nível da igreja universal e da igreja local. Portanto, eu tenho a impressão de que os ouvidores também devem ser um pouco escolhidos e eleitos com o parecer dos religiosos, religiosas, leigos e padres, porque não é um ouvidor eclesiástico. Antigamente dizia-se um ouvidor eclesiástico. Não, o ouvidor é um padre, mas no fundo que trabalha com leigos, que trabalha com religiosos e religiosas e que trabalha com as 18 comunidades. Portanto, eu gostaria que o final do meu mandato e o que vier a seguir, eu não digo o que vem a seguir, porque o ouvidor deve se misturar com a ouvidoria, fosse muito um trabalho que ajudasse comunitariamente o futuro desta ouvidoria. O resto, a nossa vida está nas mãos de Deus e, portanto, eu farei o que me pedir e eu puder por saúde e por idade. Agradeço ao Monsenhor José Constância, ouvidor de Ponta Delgada, o primeiro entrevistado de uma série de 17 entrevistas que iremos realizar nas próximas 17 semanas com cada um dos ouvidores da Diocese de Angra, num tempo em que aguardamos pela chegada de um novo bispo. Neste domingo em que assinalamos o batismo do Senhor, termina o tempo litúrgico do Natal e inicia-se o tempo comum, esta história de um Deus que envia o próprio Filho ao mundo é sempre plena de atualidade e fortemente interpeladora para a vida cristã. Celebremos também nós o nosso próprio batismo e assumamos o compromisso que nos compete a cada um de nós num verdadeiro caminho sinodal. Até para a semana. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.